Olha aí, ó. Se liga no resenha de boleiro. Se liga no Resenha de Boleiro, meu amigo J. Bahia. Vem com a gente em mais um sabadão especial. É sempre especial. Hoje, você sabe quem é José Liberato Castelo Branco? Mas é esse mesmo? Será que é esse? É nome tradicional, Castelo Branco. É Sim. professor, Professor. fisicultor. De quem? Do Galo Carijó. Ei, rapaz. É o Nelinho, cara, que tá conosco aqui. Nelinho, um abraço a você. Nelinho. Hoje sim, nós estamos gravando. Você já teve outra oportunidade, eu ainda não estava com o canal Resenha de Boleiro PI. E é sempre uma satisfação o seu retorno aqui, porque agora sim está sendo gravado. Depois do programa nós vamos colocar no ar o nosso Resenha de Boleiro PI. Começou outro dia, já tem mais de 15 mil visualizações. É um negócio sensacional. Aí outro dia viram o Décio Costa lá. Rapaz, o Décio Costa tá vivo, olha. Ligaram para mim, foi uma confusão danada. Grande Décio Costa. Então, enfim, eu quero agradecer a você, Nelinho, e nós vamos falar mais uma vez aqui da sua carreira, fatos que ocorreram. Você vai contar tudo isso em forma de resenha, porque o nosso programa é Resenha de Boleiro. Muito bom dia, Nelinho. Bom dia, J. Bahia, bom dia, Kawasaki, todos os ouvintes do Resenha de Boleiro. Uma satisfação retornar aqui ao programa, que realmente agora está internacional, o negócio está chegando. Acesso fora do país, isso é muito importante. Isso é legal demais. Mas dizer a vocês que a origem de ser torcedor do Palmeiras, ela vem da infância, né? Isso. Eu acho que você lembra bem que em Teresina tinha as óticas Freitas, e o dono, o seu Valmik, que era nosso vizinho perto do Sesc, ele lançou o time Palmeiras, e nós na infância, e a gente conseguiu jogar nesse time do Palmeiras, das óticas Freitas. E aí começou. Mas... Não te cortei. Qual era a posição que tu jogava, ô Nelinho? Volante e lateral direito. Isso. Você competia com o Kawasaki, né? Lateral direito. Pois não, Nelinho, segue, prossegue. Então, depois veio uma coisa máxima que a gente ficou realmente invocado com esse esquadrão que o Palmeiras formou na época. E em 73 eles estiveram aqui, que era aquele timaço de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha, Edu, César e Ney. O mestre Ademir da Guia. Então esse timaço impressionou bastante, a gente ficou encantado com um time como aquele time do Palmeiras, que ganhou do nosso Tiradentes, acho que de 5-1 dentro do Albertão, 5-1. Né? Rapaz, você tá com a memória boa, hein? Mas era um timaço, né? 5-1. E era casa cheia, né? Nosso Albertão sempre era casa cheia, porque tinha um motivacional muito grande e o torcedor comparecia. É fazer grandes equipes, é ter bons gestores, né? E o futebol anda com certeza, porque eu não só trabalhei no Rio, eu trabalhei em todos os grandes da capital. Sim, né? Isso é verdade. Eu trabalhei com o professor Afrânio Messias Alves Nunes, presidente, um grande gestor, e lá passou por outros também. O Piauí tinha João Alberto Franco, espetacular. Né? No Tiradentes trabalhei com Coronel Bento. No Flamengo trabalhei com Irênio Lopes, professor Vitorino. Professor Vitorino. E trabalhei também com Alfredo Nunes na seleção piauiense, né, de profissionais. Nós também participamos, profissional e de júnior. E chegamos também na Taça São Paulo com o Piauí, Caçapava era o treinador, nós fomos campeão piauiense, fomos representar o estado na Taça São Paulo. Então a gente conhece todos os 4 grandes, né? A gente sabe que tem condições sim de alavancar, é questão de gestão, né? Para nós voltarmos a ter aquele futebol empolgante, com torcedores realmente lotando o estádio, que a gente via um Rivenga espetacular, aquela motivação a semana toda, né? Como a gente via aquela coisa, o Galego dentro do Rio cobrindo pela pioneira, o Adílio Teixeira pela difusora. Então tinha a rivalidade até nas rádios, né? Então era empolgante. Então eu acho que a gente tem condições sim de dar essa volta por cima, né? Com esses gestores que estão aí, para alavancar. Já tem clubes surgindo novos aí. Isso aqui, Nelinho, você tocou num ponto, aqui é um bate-papo, não é entrevista. Eu não estou olhando para nada, a não ser para o Nelinho olhando para mim também, o Frank Kawasaki aqui é o nosso trio. Mas você tocou num assunto importante, porque precisa melhorar, Nelinho. Com certeza.
Esses times que estão alavancando, que você se referiu agora, o retorno do Fluminense, o Fluminense já fez história, já foi para a Copa do Brasil, já foi campeão, tudo. Chegou também o Altos, que passou 3 anos aí tentando, né? Agora, este ano, sair da Série C, retorno da Série D, retornar para a Série C. Mas chegou também um time chamado Atlético. O Atlético está dominando também em outras modalidades, a não ser só o futebol. Isso sem falar nos 40 anos depois, 1985, o time do Piauí agora é o campeão piauiense. Você vê diferente também, né? Isso, Tá melhorando, tá melhorando. Mas é como eu estou te falando, quando entra uma gestão que foca em algum objetivo, consegue. Né? Essa gestão que está aí no Piauí, a gente tem notícia de que realmente é uma gestão que, além de ser compartilhada com todos lá dentro, aí você vê que tem até empresários trabalhando dentro do Piauí Esporte Clube, né? Tem. Político, empresários que têm uma visão muito grande, né? Porque vai ter o retorno. O empresário vive de lucros. Ele não vai apostar em um time, o time da moda, o enxuga-rato, se ele vê que não tem retorno. Tá aí o retorno campeão sub-20, tá aí o retorno campeão da Série B, tá aí o retorno campeão piauiense, já está na Série A para o próximo ano, e todo o calendário também promovido pela Confederação Brasileira de Futebol. Então isso é o retorno. Isso, e aí também pode ter, no momento que eles numa taça dessa, tirar 2 jogadores e tirar já o lucro. Sim, né? 2 jogadores é o Pronto, suficiente. é o suficiente, né? Então a gente tem que trabalhar sempre na base, né? Porque ali é que está o retorno. Você pega um jogador já chegando, já beirando seus 35 anos de idade, já está em final de linha. Jogador de vício, que a gente costuma dizer na gíria. E hoje o futebol está bastante dinâmico. Para esse jogador, nada contra, né, essa história. Mas você vê um Oscar que veio para São Paulo. Sim. Você vê um Coutinho que veio para o Vasco. Mas eles não dão sequência. Né? São jogadores que não dá aquela sequência, 2, 3 jogos seguidos, é difícil. Porque o futebol brasileiro ele é intenso. Né? E a diferença, você sai de São Paulo para ir jogar em Belém, né, já é cansativo. O país é muito grande, né? Então, Ancelotti está reclamando que o país é grande, por isso que ele ainda não veio ver aqui no Palmares o nosso lateral direito, o Frank Kawasaki. Ele vai visitar. Pois é. Um momento de descontração. Com certeza. O Ancelotti, eu digo que está cedo para a gente avaliar, e pelo histórico, né, é um vencedor. Né? Eu acho que a gente tem que dar credibilidade, mas temos jogadores aqui mesmo no Brasil que tem que vestir a camisa da seleção brasileira. Eu vi falando isso há muito tempo. Nós temos um jogador, cabeça de área no Sport Recife, com 16 anos de idade. No Sport de Recife? Já foi capitão da seleção brasileira e campeão agora no Sub-17. Esse jogador... só trabalhar. Com certeza ele vai chegar, vai chegar rápido no profissional. Mas ele ele não sabe nem o que é Nordeste, ele chegou agora, tem que... Exatamente. E tem vários... Ser orientado. Nós sempre fomos celeiros de grandes craques. Se você contar nos dedos, a quantidade de jogadores do futebol brasileiro que foram pleiteados como o melhor do mundo são imensos. Começando com o camisa 10, o Rei. Né? Que esse aí eu tiro até o Rei de foco, porque comparar ele com os outros é brincadeira. Né? É verdade. Mas aí vem uma lista imensa de jogadores brasileiros eleitos o melhor. O último agora foi o Vini Júnior, né? Então a gente tem que manter esse foco na base, que nós temos condições de dar a volta por cima. Por que não pensar em sair do Penta, né? E Nelinho, em relação, eu falei aqui durante a semana, o Brasil e o Equador, lá no Monumental, eu falava do entrosamento de time, você sabe muito bem disso, time, seleção. O Brasil tem uma grande falha, porque o Brasil faz a convocação dos jogadores que estão aí pelo mundo, Brasil e mundo, o resto do mundo. Esses jogadores, eles são craques nos seus clubes, porque lá eles já estão entrosados com o time. Aí juntam um daqui, outro dali, faz 2 treinamentos, dá naquilo ali, erro de passe,
erro de colocação, erro tático, não chuta a gol, o goleiro fica tremendo ali na baliza, com medo de falhas, falta de entrosamento. Esse é o principal erro, ao meu ver, da seleção brasileira, que não é entrosada. Né? E a equipe tem que dar tempo para essa equipe. Não é da noite para o dia. 2 treinos não dá, né? Não, 2 com certeza treinos. não dá. E você vê que essa equipe do Equador, ela já vem junta há bastante Muito tempo. tempo. Está em segundo lugar, a Argentina está lá em primeiro e o Equador já está aí. Agora o Paraguai, né? O Paraguai é o próximo adversário, já batendo um papo aqui, o Paraguai é o próximo adversário. O Paraguai já ganhou 2-0 do Uruguai. Quer dizer, é parada difícil, decisão, difícil. né? Na terça-feira, Esses jogos do Brasil são lá todos no campo decisivos. do Corinthians, o Neoquímica. Mas eu acredito que a seleção, com toda a problemática, ela ainda vai para a Copa do Mundo. Cadê o Frank Cavazari? Tô aqui. Tu acredita, tu acredita? Aqui, o professor Valdenor mandando um abraço aqui. Um abraço, Nelinho, professor. E ele está dizendo que o professor Nelinho jogava futebol de salão demais. O Valdenor, um abraço para ele. Satisfação em vê-lo. E o Valdenor bateu muita palma para a gente. Nelinho é sensacional, né? Professor tem facilidade. Nelinho, me diz uma coisa. Não sei se foi tua época ou teu tempo, mas é verdade que o Robert Brau Carcará, o atual presidente da Federação de Futebol do Estado do Piauí, era um craque no futebol de salão. Você acompanhou essa época dele? E joguei muito contra o Brau. Então é verdade mesmo. É verdade. Né? Era um pivô de futsal e tinha o irmão, né, também, que foi até Sumov. Foi da época do Sumov, né? Sim, ele jogou no Sumov. O irmão do Brau. Né, o Zezé Carcará e o Brau. O Brau era um pivô muito bom. Né? Muito, muito bom. O Braulio é porque ele tinha facilidade em engordar, né? Quando a gente fala assim, rapaz, eu sempre digo aqui, na brincadeira, programa descontraído, esse aqui o Resenha de Boleiro e o Clube na Bola, né? O nosso quadro de 1 hora. E eu sempre falo, brinco com o Brau, porque o pessoal não acredita. Quando eu digo que o Brau foi um craque, mas como dessa... Foi, ele jogou com esse biotipo que ele tem atualmente, não dá, mas realmente foi. O treinador dele era o Cesarino, ele foi saudoso Cesarino. O Cesarino era professor do Andréas e ele formou um timaço, o time do Andréas, o Braulio era pivô, depois o Braulio foi para o Crença, também outro time muito bom, que a gente era Colégio Teresina, e a rivalidade era bastante grande, né? Mas... era um grande pivô no futsal. Aí você tá do outro lado aí, rapaz, quem é esse cara que sabe tudo? É o José Liberato, né? Castelo Branco. Mas quem é, rapaz? É o professor Nelinho. Professor Nelinho. Nelinho, disse que quando você tava trabalhando no River como fisicultor, disse que o time voava. Mas era com medo de ti. Que história. Diz que tu botava pra quebrar tu. Mas também o River era o melhor condicionamento físico do campeonato, hein, Nelinho? Como era, Nelinho, o teu trabalho? Que a turma ficava meio assim contigo. Pô, segunda-feira eu vou me representar, na terça-feira tudo já cansado do jogo. Chega lá o Nelinho, tá... Como era que fazia? Mas é porque nós pegamos um River de 89... que andava mal das pernas e tudo, aí o treinador foi demitir, aí o professor Afrânio pediu o diretor para ir atrás do Caçapava no Rio Grande do Norte. Sim, e o Caçapava chega no River, né? E aí, eu trabalhei com 3 gaúchos, e todos eles o ritmo é pesado mesmo. O gaúcho trabalha muito forte, né? Foi o Caçapava, quem foi o outro? O Espinosa. O Espinosa, sim, é mesmo. O Júlio Espinosa foi, eu trabalhei com o Júlio. O Júlio foi preparador físico do Real Madrid. Ih, rapaz. O Júlio foi Inter, entendeu? Muito espetacular, né? E a gente aprende muito com essas pessoas, né? Outro também que nos deu muita, muita força foi Djalma Cavalcante. Djalma Cavalcante foi preparador físico do seu time, do Vasco. Do Vasco, e compadre de Roberto Dinamite. Rapaz. Só que Djalma foi ser treinador na Arábia, quando começou a abrir por lá,
Quando era os domingos, ele ia lá para casa, para debaixo do pé de manga da mamãe, então ele ficava impressionado com aquela manga rosa e tudo, mas não pode levar o pé, pode levar só a manga. E ele ficava impressionado, mas batia muito papo e começava a passar as coisas. Mas na manga lá, caía um salzinho também, ou só a manga madura? Era manga madura. Aí por isso que tu tem também essa afinidade pelo Palmeiras, porque a manga verde, né? Papo, tô te tirando de tempo. Conta aí a tua história. Aí Djalma sentava na sombra, a gente batendo papo, ele pegava um caderno e começava a colocar as coisas e me dava aula, né? Sim. O cara que trabalhou no segundo ano, e a gente começava a pegar as coisas. E Djalma dizia assim, pô, para mim voltar para o Brasil foi muito difícil. Porque na hora que eu dizia, não, eu já vou embora, aí o Sheik abria a mala. Aí, cheio de dólar, aí eu voltava de novo, não tinha como, né? Aí passou quase 10 anos lá na Arábia. Rapaz, o papo aqui com o Nelinho, eu sabia que isso ia ser maravilhoso. Muita gente mandando mensagem aqui, eu vou já passar para o nosso querido Frank Kawasaki, né? Mas antes disso, nós vamos aqui ao intervalo.